Olá, turma. Quem fala é o professor Alexander, dando sequência aí da nossa unidade 5. Nessa aula a gente vai aprender o teorema de Thevenin, tá? Então vamos lá. O teorema de Thevenin, ele afirma que um circuito pode ser substituído por um circuito equivalente composto de uma única fonte de tensão em série com um resistor, exatamente como está mostrando nessa figura. Então, qual é o princípio do teorema de Thevenin? Imagina que a gente tem um circuito super complexo, com várias resistências, várias fontes, tá? Só que a gente está interessado, por exemplo, imagina que aqui entre esses dois pontos tivesse uma carga, tá? Uma carga RL entre esses dois pontos. Na prática, muitas vezes, a gente só está interessado em saber o que acontece com essa carga daqui. Ou seja, todo esse circuito complexo que está para a esquerda, né? Que está fora desses dois pontos, ou seja, todo o circuito complexo que não é a carga, todo o resto do circuito, né? Ele não tem interesse para a gente. No momento em que a gente só está interessado no que acontece com a carga, a gente pode então tentar substituir todo esse circuito complexo por alguma coisa muito simples que fique muito mais fácil da gente entender o que acontece com a carga. Ou seja, na prática, o teorema de Thevenin ele é uma forma muito útil da gente transformar um circuito muito complexo em um circuito muito simples. Então imagina, aqui na prática, eu posso pegar um circuito super complexo, com vários resistores e várias fontes, e substituir isso por uma única fonte e uma única resistência, né? Uma fonte de Thevenin e uma resistência de Thevenin, né? E aí, para analisar agora o RL, ficou muito mais fácil, né? Que agora, se eu quiser saber qual é a tensão sobre RL, é só usar divisor de tensão, né? É só eu fazer o ETH, né, vezes RL dividido por RTH mais RL. Pronto, eu sei qual é a tensão em cima de RL. E se eu quiser saber qual é a corrente em cima de RL? A corrente é a tensão dividido pela resistência total. Resistência total, eles estão em série, é só somar. Então vai ficar ETH dividido por RTH mais RL. Pronto, eu sei qual é a corrente aqui. Ou seja, todo esse circuito complexo, no momento em que eu substituo por esse pedacinho simples, fica muito mais fácil de eu saber o quanto que esse circuito vai afetar, né? O quanto que ele vai contribuir em termos de tensão e corrente para essa carga que eu estou conectando aqui, né? Então fica muito mais fácil de analisar a carga, que é, na maioria das vezes, o que nos interessa. Beleza? Então esse é o princípio. Só que, além disso, para a resolução de circuito, isso também pode ser muito útil, né? Porque agora que eu substituí ele por esse circuito simples, agora, se eu quiser saber qual é a resistência total, é só eu somar as duas, né? É só somar o RTH com o RL. E se eu quiser saber qual é a corrente da fonte, é só eu pegar o ETH e dividir pela resistência total. Então, se a gente for imaginar o método lá da redução e retorno, eu posso usar o teorema de Thevenin para a etapa de redução, né? Então, o teorema de Thevenin ele é uma outra maneira de reduzir um circuito, né? Porque o que a gente está fazendo aqui não é uma redução. Então, a gente pode usar o teorema de Thevenin para facilitar, para simplificar essa etapa de redução. Então, ele pode ser muito útil, né, no momento em que você identifica ali dois pontos, A e B, qualquer, você pode aplicar o teorema de Thevenin e substituir todo aquele circuito complexo por esse circuitozinho simples. E aí, somando, eu consigo, né, com uma simples soma, eu consigo calcular a resistência total, e aí com isso eu tenho a corrente da fonte, e aí tendo a corrente da fonte eu terminei a etapa de redução, aí dali para frente é a etapa de retorno, né, que é aí calculando os parâmetros se afastando da fonte, né? Beleza? E aí, e outra coisa é que esse é um método de redução, que aí a gente vai pensar, mas eu já aprendi a fazer a redução. Sim, mas você aprendeu a fazer a redução para problemas que só tinham uma única fonte, né? Imagina que a gente tem um problema agora com muitas fontes. Usar o teorema de Thevenin, você vai transformar ele nesse circuitinho aqui, né? Ou seja, você está reduzindo até mesmo circuitos que tenham mais de uma fonte. O que a gente não conseguiu fazer na época, né? Quando a gente estudou o método da redução e retorno.
Bem, vamos lá. Aí aqui está dando um exemplo, né, de circuito, né? Imagina esse circuito todo complexo aqui, né, com a fonte E, 3 resistores, né, R1, R2 e R3. Ao aplicar o teorema de Thevenin, a gente vai transformar ele num circuitinho com uma única fonte, que é chamada de fonte de Thevenin, e uma única resistência, que é a resistência de Thevenin, tá? Então toda essa parte destacada, ela foi transformada numa fonte em série com uma resistência. E a carga ali continua sendo a mesma, né? A carga RL. Essa seta é para indicar que a gente pode variar a carga, né? E aí que vem o princípio, né? Imagina que a gente quisesse calcular qual é a corrente IL que passa por essa carga RL para diferentes valores de carga, para diferentes valores de resistência. Imagina que a gente está analisando o circuito da esquerda. Como que a gente faria, então, para calcular essa corrente IL? Então vamos dizer que a gente colocou uma carga de 50 ohm, tá? Esse RL é igual a 50 ohm. Nesse circuito da esquerda, como é que a gente faria para calcular IL? A gente teria que fazer o R3 em paralelo com o RL, né? Aí calcularia aqui essa resistência. Depois ela está em série com o R2, né? E aí soma, né? E aí depois esse resultado está em paralelo com o R1, né? Faz de novo paralelo. E aí com isso a gente tem a fonte com uma única resistência total. Calcula, né? Com isso a gente calcula a corrente da fonte. E aí tendo a corrente da fonte, a gente usa o retorno, né? E vai retornando, né? Calcula, divide essas duas correntes. Como eu sei qual é a tensão aqui, que é o E, eu sei qual é a corrente aqui. Aí eu sei a corrente da fonte. Subtrai dessa corrente daqui, eu tenho a corrente I2. Aí, como eu tenho I2 e R2, eu sei qual é a queda de tensão aqui. Então, eu sei qual é a tensão aqui, que a tensão é. Menos essa queda, eu vou ter qual é a tensão aqui. E aí, tendo a tensão aqui e tendo a resistência, eu consigo calcular o IL, né? Olha o trabalho, né? Para calcular para uma resistência de 50 ohm. Substituir por uma resistência de 100 ohm. O que eu tenho que fazer? Todo esse trabalho de novo. Paralelo, série, paralelo, calculei fonte. Aí com a fonte eu calculo essa corrente aqui, queda de tensão. Tensão dividido por resistência, calculo IL. Olha o trabalho. Toda vez que você quiser variar o RL, você vai ter que fazer esse trabalho todo de novo, né? Olha o trabalho que isso dá. E é o que eu estou falando com vocês. Nosso interesse é analisar o IL. Eu preciso ter esse trabalho inteiro toda vez que eu quiser mudar o RL para ver o que acontece com o IL. Porque ao invés disso eu não pego toda essa outra parte, toda essa parte destacada que não me interessa e transformo isso num circuito mais simples. E é isso que a gente vai fazer. Ó. Com o teorema de Thevenin, eu estou transformando todo esse trecho daqui por esse circuito daqui, ó, com uma única fonte e uma única resistência. Como é que eu calculo o IL nesse caso? É só eu fazer o ETH dividido, né, pelo RTH mais RL, né? Que a corrente é a tensão dividido pela resistência total. Resistência total é a soma dessas duas, né? Então eu tenho que o IL é igual ao ETH dividido pela resistência total, que é a soma delas, né? Mais RL. E aí o ETH é fixo, né? Ele é fixo, o RTH também é fixo, né? A única coisa que varia é o RL. Toda vez que eu quiser calcular o IL, é só substituir nessa fórmula, que dá muito menos trabalho do que analisar esse circuito da esquerda, né? Então repara que ficou muito mais fácil da gente analisar o valor de IL no momento em que a gente simplificou o circuito. A gente obteve esse circuito equivalente de Thevenin, tá? Então vamos lá, vamos ler. Usando o teorema de Thevenin é possível substituir todos os elementos entre os pontos A e B por uma única fonte e um único resistor, sem alterar as características do circuito. Então os dois são equivalentes, são iguais. A figura a seguir mostra a substituição de um circuito complexo pelo seu circuito equivalente de Thevenin, né, que é o da direita. Né? Deve-se ressaltar que tanto no circuito original quanto no circuito equivalente de Thevenin, a carga RL está recebendo a mesma corrente, tensão e potência. Né? Então os dois são equivalentes, são iguais. Então, o fato de eu ter substituído aquele circuito complexo pelo circuito de Thevenin não influencia o resultado do problema. Então, ao substituir a parte sombreada do circuito pelo circuito equivalente de Thevenin, contendo a fonte de Thevenin com tensão ETH
e o resistor de Thevenin com resistência RTH, qualquer carga conectada à direita desses terminais vai receber a mesma tensão e a mesma corrente que receberia do circuito original, que é aquele circuito complexo da esquerda. Tá? O teorema de Thevenin, assim como os métodos anteriores, permite determinar o valor de tensão, o valor da corrente, no ponto desejado, né? Em circuitos que tenham mais de uma fonte independente. Né? Então, para circuitos complexos, a gente pode usar o teorema de Thevenin também, como eu mostrei para vocês. Né? É como se a gente estivesse aplicando o método da redução e retorno, só que a gente agora consegue usar por meio do teorema de Thevenin, a gente consegue fazer a redução até para circuitos que tem mais de uma fonte. Né? Além disso, a gente pode se concentrar em partes específicas, por exemplo, RL, mas a gente pode se concentrar em qualquer resistência. Né? Partes específicas do circuito, substituindo o restante dele pelo circuito equivalente de Thevenin. E aí fica muito mais fácil de analisar. Quais são as etapas para a aplicação do teorema de Thevenin? Então, o objetivo do teorema de Thevenin, a gente já viu que é obter um circuito equivalente que tem uma única fonte, que é a fonte de tensão, né, de Thevenin, com tensão ETH, e em série com uma única resistência, que é a resistência de Thevenin, RTH. Como que a gente faz para obter esse circuito equivalente? Né? Então a gente falou, nossa, que maravilha, ter esse circuito equivalente vai facilitar muito a análise do nosso circuito, né? A resolução do nosso problema. Tá, mas como é que a gente faz para obter esse circuito equivalente de Thevenin? Então, basicamente, a gente vai aplicar duas etapas. Na primeira etapa, a gente vai calcular o RTH, e na segunda etapa, a gente vai calcular o ETH. Tá? Então, a resistência na primeira etapa e a tensão na segunda etapa. Então, para calcular a resistência, basta a gente eliminar todas as fontes. Então, a gente vai eliminar todas as fontes. O que significa eliminar a fonte de tensão? A gente viu isso na aula passada. Eliminar a fonte de tensão é substituir a fonte de tensão por um curto-circuito. Eliminar a fonte de corrente, substituir a fonte de corrente por um circuito aberto. Então, a gente vai eliminar todas, tá? No teorema da superposição, a gente mantinha uma, né? Aqui não, aqui a gente vai eliminar todas. Eliminada todas essas fontes, a gente vai calcular a resistência total entre os terminais considerados. Então, entre os terminais A e B. Então, qual é a resistência total entre os terminais A e B? Então, aí, essa resistência total é a resistência de Thevenin, o RTH. Tá? E qual é a fonte de Thevenin? A fonte de Thevenin é, olhando para o circuito original, você vai olhar para o circuito original, e você vai calcular qual é a tensão entre os terminais considerados. Então, a tensão entre esses terminais A e B é a tensão de Thevenin, é o ETH. Tá? Então vamos lá, vamos para um exemplo. E nesse exemplo 1 aqui, a gente quer substituir todo esse circuito aqui, ó, por esse circuito aqui, ó, com uma única fonte, que a gente vai chamar de ETH, né? Por uma única resistência, que a gente está chamando de RTH, né? E aqui está o ponto A e o ponto B, né? O ponto A está aqui, né? O ponto B está aqui. E aqui está a resistência RL, né, que a gente está considerando que é a nossa carga. Nosso objetivo é obter esse pedaço aqui. Né? Quem é o ETH e quem é o RTH. Ou seja, substituir esse nosso trecho destacado por uma única fonte e uma única resistência em série. Tá? Então vamos lá, vamos aplicar então o teorema de Thevenin para obter esse circuito equivalente de Thevenin. Então, qual é a etapa 1 do teorema de Thevenin? Elimina todas as fontes. Nós aqui só temos uma única fonte de tensão. No lugar da fonte de tensão, substitui por um curto-circuito. E vamos olhar para os pontos A e B, tá? Porque o que nos interessa é a resistência entre os pontos A e B. Então, esquece a carga. Vamos olhar só para os pontos A e B. Então, nós temos isso aqui, ó. Nós temos... Aqui tem uma divisão, né? Para cá vem essa resistência de 6 ohm, né? Para cá nós temos essa resistência de 3 ohm. E aqui onde tinha a fonte, substituiu por um curto-circuito. E eu quero saber qual é essa resistência total aqui. Então, qual é a resistência total vista entre os pontos A e B? Então, entre os pontos A e B, a gente está observando o quê? Que nós temos duas resistências
e que essas resistências estão em paralelo, né? Aqui é o ponto A, né? Aqui é o ponto B. Então os dois resistores têm os mesmos pares de nó, né? Final e inicial, então eles estão em paralelo. Como é que eu calculo resistência de dois resistores em paralelo? 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. Isso aqui vai dar 18 dividido por 9, que vai dar 2 ohm. Essa resistência aqui é a resistência de Thevenin, né? Então a nossa resistência de Thevenin, ó, é uma resistência de 2 ohm. Tá? E agora como é que eu calculo a tensão de Thevenin? A tensão de Thevenin, ó, é a tensão entre esses dois pontos, né? É a tensão aqui entre esses dois pontos. Essa aqui é a tal da E Thevenin que eu quero calcular. É a tensão entre os dois terminais, né? O A e B, tensão entre A e B. Se a gente for olhar, ó, essa tensão aqui é a mesma daqui, né? Esse potencial aqui é o mesmo daqui, não tem nenhum resistor entre os dois pontos. E esse ponto B aqui é o mesmo aqui, né? Ou seja, o que eu quero dizer? Que a tensão entre os terminais A e B é a tensão em cima do resistor 2. Então, se eu calcular qual é a tensão em cima do resistor 2, eu consigo saber qual é a tensão de Thevenin, né? Que é a própria tensão de Thevenin. Então, ó, vou redesenhar esse nosso circuito. Então, esse nosso circuito ele tem uma tensão aqui de 9 volts, né? Aqui tem uma resistência de 3 ohm. Aqui, ó, tá aberto, né? Que eu quero só esse trecho, então eu tô ignorando, né, o que tem aqui para cá, tá? Aqui nós temos essa resistência daqui. Aqui também tá aberto, né? A resistência aqui de 6 ohm. Aqui tá o E Thevenin que a gente quer obter, que é a tensão em cima desse resistor de 6 ohm. O que nós temos aqui, ó? Nós temos um circuito com uma fonte de 9 volts e em série, né, com duas resistências. Essa resistência de 3 ohm e essa resistência R2 de 6 ohm. Então ele está em série com duas resistências. Como é que a gente faz para calcular a queda de tensão no resistor 2, que é o nosso E Thevenin? A gente pode calcular a corrente, né, que é só fazer 9 dividido pela resistência total, como está em série é só somar. 9 dividido por 9, que dá 1. E aí fazendo 1 vezes 6, a gente tem 6 volts, que é a queda de tensão aqui, né, de 6 volts. Ou então a gente pode usar a regra do divisor de tensão. Pela regra do divisor de tensão, o V2, né, que é igual ao E Thevenin, é a tensão total, vezes a resistência onde a gente quer calcular, dividido pela soma das resistências. 3 mais 6. E aí isso aqui vai dar, né? 54, não, mas acho que é mais fácil fazer assim, ó. 9 vezes 6, 3 mais 6 dá 9, aí corta o 9 com 9, dá 6, pronto. Então, de um jeito ou de outro, a gente vai chegar à conclusão que o E Thevenin é igual a 6 volts. Então aqui, ó, no lugar do E Thevenin, a gente substitui por essa fonte, né, de 6 volts. O que eu quero dizer? Que essa fonte de 6 volts em série com essa resistência de 2 ohm, ela vai produzir o mesmo efeito que esse circuito original, que tem a fonte de 9 volts, com esse resistor 1 de 3 ohm, com esse resistor 2 de 6 ohm. Né? Então, ambos os circuitos produzem o mesmo efeito na carga RL. Né? Então, essa que é a conclusão que a gente chega. Beleza? Então, aqui um resumo, né, do que a gente fez. Nosso objetivo é obter a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin à esquerda dos pontos A e B, né, desses terminais A e B, que era a parte sombreada do circuito, como mostra a figura. Para calcular a resistência de Thevenin, substitui todas as fontes de tensão por curto-circuito, né? Então aqui a gente substituiu ela pelo curto-circuito, calculou a resistência total. Nesse caso, a resistência total, esses dois resistores estão em paralelo. 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6, que deu 2 ohm. Então, no lugar do RTH, a gente substituiu por essa resistência de 2 ohm, né? Não é isso que a gente fez lá em cima? Isso aí. Igual a gente fez lá em cima. E aí, para calcular a tensão na fonte, é a tensão entre esses dois pontos, que é essa tensão aqui, né? Que é a tensão em cima do resistor 2. E aí, por exemplo, usando a regra do divisor de tensão, a gente tem que essa tensão aqui vai ser
9 vezes 6 dividido por 9, que vai dar 6 volts. E aí toda essa parte sombreada a gente substituiu por uma fonte de 6 volts e uma resistência de 2 ohms, né? Então isso aí foi a nossa... Esse aqui é o nosso resultado, né? Então a gente pode destacar que o efeito sobre a carga será o mesmo, né? No circuito equivalente vai ter o mesmo efeito que o circuito original, só que a análise desse circuito daqui é muito mais simples do que a do outro, né? Variações de tensões ocorrentes sobre a carga em função da resistência agora ficaram muito mais fáceis de calcular, né? Então fica muito mais fácil de obter o valor de IL em função da variação de RL. Que agora, né, como a gente comentou anteriormente, IL é igual a 6 dividido por 2 mais RL. Então eu mudo o valor de RL, substituo nessa fórmula, eu tenho o valor da corrente IL. É bem mais fácil do que em relação ao circuito original. E aí para treinar, né, mais um exemplo, né, para a gente treinar esse problema. De novo a gente quer determinar o circuito equivalente de Thevenin, da parte sombreada. Então novamente o que a gente vai fazer? Para calcular a resistência, no caso aqui a gente tem uma fonte de corrente, né? Então a fonte corrente a gente vai abrir ela, né? Então vai ficar assim, ó. Aqui tem o ponto A, aqui está o ponto B, né? Aqui nós temos essa resistência de 2 ohms. Aqui nós temos um caminho para cá, um caminho para cá, né? Caminho para cá, resistência de 4 ohms. E o caminho para cá, como tem uma fonte de corrente, substitui por circuito aberto, né? Então, o circuito aberto é como se essa parte daqui não existisse. Porque aqui é como se tivesse uma resistência infinita, né? Aí a resistência infinita, em paralelo com a resistência de 4 ohms, vai dar uma resistência de 4 ohms, né? Se a gente fizer infinito vezes 4 dividido por infinito mais 4, isso aqui vai dar 4, né? Se a gente for fazer o limite, né? Faz o limite. Vamos botar aqui, só para lembrar de limite. Ó. Limite de, sei lá, R tendendo a infinito de R vezes 4 dividido por R mais 4. Aí quando tender a infinito, esse 4 em relação ao infinito é desprezível, né? 4 mais infinito é infinito, né? Então isso daqui é igual a fazer o limite de R tendendo a infinito de R vezes 4 dividido por R, né? E aí cortei o R com R, isso aqui deu 4. Né? Isso aqui é só para provar para vocês matematicamente que quando você tem uma resistência infinita em paralelo com uma outra resistência, sempre vai dar o valor dessa outra resistência. Né? Então a gente tem, ó, isso daqui é equivalente a isso aqui, né? A ter aqui o ponto A, aí tem esse resistor de 2 ohms. Aqui como está aberto, né, eu não vou nem colocar nada. Tem esse resistor aqui de 4 ohms. E aqui está o ponto B. E eu quero saber qual é a resistência total, né, que é a resistência de Thevenin, né, vista entre esses dois pontos. Agora eu tenho o quê? Um circuito em série, a resistência de 2 em série com 4, 2 mais 4, 6 ohms. Então toda essa parte achurada daqui, eu posso substituir por uma única resistência de 6 ohms. Beleza? E aí como é que agora eu calculo... agora como é que eu faço para calcular o valor da tensão de Thevenin, né? Então a tensão de Thevenin, vamos redesenhar esse circuito original, né? Vamos pegar e desenhar o circuito original. A gente tem aqui o ponto A, né? Aí tem aqui a resistência de 2 ohms. Aqui nós temos essa resistência de 4 ohms. Né? Aqui está o ponto B. E aqui a gente tem uma corrente, né? Temos aqui uma corrente de 12 amperes. Então, esse aqui é o nosso circuito original. O nosso interesse é saber qual é a tensão. É Thevenin, né? Que é a tensão entre os pontos A e B. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para calcular a tensão entre os pontos A e B? Primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte, ó. Que esse circuito aqui está aberto, né? Ele está aberto aqui. Se ele está aberto aqui, então não vai ter corrente vindo para cá, né? Essa corrente de 12 amperes, ela viria para esse nó, e aí nesse nó ela se dividiria
para a resistência de 4 ohm e para a resistência de 2 ohm. Só que como aqui está aberto, né? Aqui entre os pontos A e B está aberto. Se está aberto, não tem corrente. Ou seja, toda a corrente de 12 A vai passar pela resistência de 4 ohm, né? Então a gente tem que toda a corrente de 12 A está passando na resistência de 4 ohm. Significa que a corrente que passa ali pela resistência de 4 ohm é de 12 A, né? Beleza, o que mais que a gente sabe? Que a gente sabe que a corrente aqui é zero. Então qual é a queda de tensão nesse resistor aqui? Ora, se a corrente é zero, 0 vezes 2 vai dar zero, né? Então a queda de tensão aqui nesse resistor de 2 ohm, a queda de tensão é zero. Ou seja, né, na prática, imagina que eu quisesse calcular o ETH, né? Se a gente for calcular o ETH, a gente teria que aplicar a lei das malhas aqui, né? Por exemplo, né? Aplicar a lei das malhas aqui. Que seria, ó, a queda de tensão está nesse sentido, né? Que a corrente está vindo para baixo. Então seria, se eu chamar aqui como aqui é R1, eu posso considerar que aqui é V1, né? Seria mais V1, a queda de tensão está nesse sentido, né? Mais V1, menos V2, e o menos está embaixo, menos ETH é igual a zero, né? Então seria assim, ó, mais V1, menos V2, menos ETH é igual a zero, né? Então eu poderia aplicar a lei das malhas aqui, é uma forma, né, de resolver. E aí eu teria o quê? 4 vezes 12, né? Porque o V1 é 4 vezes 12. Quem é o V2? O V2 é zero, né? Porque seria 2 vezes zero, porque não tem corrente vindo para cá. Então menos zero, menos ETH é igual a zero. E daqui eu chego à conclusão, né, que o ETH é igual a 4 vezes 12. Ou seja, eu chego à conclusão que o ETH é igual ao próprio V1, né? Ele é igual à própria tensão aqui no R1. Por quê? Porque olhando para os pontos, né, a gente teria, né, se a gente fosse calcular o ETH, a gente chegaria à conclusão que o ETH, a gente teria que saber qual é a queda de tensão, né, produzida nesse sentido aqui, né? Ou a elevação de tensão, né, se for nesse sentido. Qual é a elevação de tensão produzida pelo resistor 2? Só que aqui a tensão a gente viu que é zero, porque não tem corrente vindo para cá. Então a corrente é zero, corrente 0 vezes 2 dá zero. Como ele não produz nenhuma queda de tensão, é como se não tivesse essa resistência aqui, né? E aí fica um problema parecido com o exemplo anterior. Como se não tivesse essa resistência, então a tensão entre os pontos A e B fica sendo a própria tensão V1, né? No resistor 1. Que é a conclusão que a gente chegou também aplicando aqui a lei das malhas, né? Então, de um jeito ou de outro, a gente vai chegar à conclusão que a tensão ETH é a própria tensão V1, como toda a corrente está vindo para cá, então a corrente aqui é de 12 A, e aí tensão é corrente vezes resistência, 12 vezes 4, que vai dar 48 volts. Ou seja, a gente pode substituir toda essa parte destacada por uma fonte de tensão de 48 volts, com positivo para cima, né, porque o mais dele está para cá, porque a corrente está para baixo. Se a corrente está para baixo, então a queda está para baixo, né? Então mais está para cima, menos está para baixo, como a gente desenhou aqui. Com uma resistência, que é a resistência de Thevenin de 4 ohm. De 4 ohm não, né? De 6 ohm, tá aqui, né? De 6 ohm. E aqui está o ponto A. Aqui está o ponto B. E aí aqui ele até conectou uma carga, né? Uma carga RL de 7 ohm, né? Uma carga R3, né? Mas a parte que nos interessa é isso que a gente desenhou aqui, ó. Que é a fonte de Thevenin e a resistência de Thevenin. Então vamos lá, né? Olhar para a resolução. Então aqui está o nosso circuito. A gente substituiu a fonte corrente por um circuito aberto. E aí ficamos com os dois resistores em série. E aí é só somar, né? Deu 6 ohm, que é a resistência de Thevenin. Depois a gente observou que toda a corrente I vai vir para o R1. Aqui está aberto, né? Então a corrente aqui é zero. Fazendo 0 vezes 2 vai dar uma tensão de zero. E aí, consequentemente, né, a tensão de E Thevenin vai ser a própria tensão
em cima do resistor 1. E aí, para calcular ele, foi só fazer I vezes 4, né? 12 vezes 4, que deu 48 volts. E aqui está a nossa solução, né? Com o nosso circuito equivalente de Thevenin, tá? Então, uma vez que a queda de tensão no resistor R1 ocorre no sentido para baixo, o terminal positivo ficou em cima e o negativo embaixo, como a gente está vendo aqui na fonte de Thevenin, né? E esse aqui é o circuito equivalente de Thevenin, que é a resposta para o nosso problema. Certo? Então, com isso, fechamos mais um vídeo. Próximo vídeo a gente vai ver o Teorema de Norton, que é muito parecido com o Teorema de Thevenin, só que no lugar da gente substituir o nosso circuito equivalente, né, ele ser uma fonte de tensão em série com uma resistência, a gente vai substituir isso por uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Igual a quando a gente aprendeu conversão de fonte, né? Que a gente viu que a gente podia substituir uma fonte em série com uma resistência por uma fonte de tensão, né, em série com uma resistência, a gente podia substituir por uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, né, com a mesma resistência. E aí a gente vai se fazer valer disso, dessa propriedade da conversão de fonte, para desenvolver também o teorema de Norton, né? Que basicamente é equivalente ao de Thevenin, só que no fim das contas eu quero substituir isso daí por uma fonte de corrente em paralelo com a resistência. Tá bom? Mas isso é assunto para a próxima aula. Então vou fechar esse vídeo, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!